O segundo episódio de Welcome to Derry já lançou e tá tão bom quanto o primeiro episódio. Vamos analisar e falar sobre alguns detalhes que você talvez não tenha percebido. Oi pessoal, eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje vamos falar sobre o segundo episódio de Welcome to Derry, que lançou 4 da manhã na sexta-feira por conta do Halloween. Aliás, feliz Halloween pra vocês. Então não se esquece de se inscrever aí no canal, porque a gente vai estar falando de todo episódio que sair, beleza? E também deixa seu like se você gostar, porque vai me ajudar muito. Sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Vamos começar falando da nova abertura, porque já tem uns easter eggs pra gente. Logo aqui no começo, a gente vê um bueiro, que claramente é uma referência à cena do George lá no primeiro filme. Ali em cima, no canto superior direito, vemos uma placa do restaurante Ocidente, que eles se reuniram lá no segundo filme. No canto superior esquerdo, vemos escrito Keynes Pharmatic. Kane é um personagem dos filmes, que é o farmacêutico, e também do livro. Depois vemos uma ponte em algumas crianças pulando, que me lembrou muito aquela cena lá do primeiro filme, e também essa é a ponte que o Henry Bowers e seus amigos bateram no Ben. Vemos uma cirurgia feita em uma pessoa ali em Juniper Hill, que é o mesmo hospital psiquiátrico que o Henry Bowers ficou lá no segundo filme. Vemos a casa da rua Neighbor, que é a casa em que o Pennywise fica, e de fundo vemos essa explosão nuclear que tá referenciando essa primeira temporada. Na direita vemos a tartaruga, referenciando a Uma Turing. Vemos a mão do Pennywise no projetor enquanto uma criança se assusta com ela. Vemos o Pennywise pendurado em um prédio atirando nas pessoas, e sim, essa parte está referenciando a gangue Bradley que veremos na segunda temporada. Um detalhe é que é exatamente assim que é descrito no livro. E vemos esse coelho que está referenciando ao evento do caça aos ovos que aconteceu quando ocorreu a explosão da siderúrgica, que vai se passar na terceira temporada. Também vemos a carroça do Pennywise ali no canto. O episódio começa mostrando pra gente que tinha suspeitas sobre o Hank, que é o pai da Ronnie, como foi dito lá no primeiro episódio. Além da gente ver essa discussão com o Hank e com a mãe dele, enquanto a Ronnie escuta tudo, vemos dois policiais na frente da casa dele conversando sobre o que aconteceu no cinema. E um detalhe legal nessa cena é que a gente vê ali em cima um pote de picles, referenciando aí o que vai acontecer ali pro final do episódio. E eles conversando, eles falam que os corpos sumiram, o que me leva a pensar, será que realmente o Pennywise devorou ou o Pennywise levou pra flutuar lá no esgoto? E eu fiquei pensando, será que nossos novos protagonistas vão pro esgoto em algum momento e vão acabar vendo o Phil, o Ted e a Suzy lá? Talvez. É apresentado pra gente a família do Leroy, sua esposa Charlotte e seu filho Will Hanlon, que é o pai do Mike Hanlon nos filmes. Então assim, gente, pode se apegar porque esse personagem a gente tem certeza que não vai morrer. A Charlotte e o Leroy chegam a cumprimentar uma vizinha, só que essa vizinha responde com um olhar de estranheza, né? E a Charlotte, ela até pergunta pro Leroy se realmente ali é um lugar pra eles estarem. A gente vê também um pouco mais da Marge nesse episódio, dela tentando se encaixar nesse grupo de meninas populares, e ela até acaba sendo maldosa ali em alguns pontos, e a Marge fala ali com a Lily pra ela se afastar da Ronnie por conta de tudo que tá acontecendo, e fala pra Lily voltar a falar e andar com elas, né? E ali ele fala que o Ted e o Phil morreram, e, né, e a Suzy também, e ninguém liga pra essas meninas idiotas. Então assim, Marge, essa você mereceu. Uma referência bem legal sobre o Ted é que o Ted se chama Ted Uris, e o irmão dele é pai do Stanley, ou seja, o Ted é tio dele. Uma referência bem legal também. A gente vê que o Will ali, ele chega atrasado no seu primeiro dia de aula, já sofre bullying, e ele conhece um garoto chamado Rich. E esse nome Rich é uma referência clara ao Rich dos filmes. Indo pro arco do Leroy, o coronel fala pro Leroy que o oficial Master admitiu que foi ele que fez o ataque lá no primeiro episódio, que era só um oficial tentando assustar o Major Negro, e eles não toleravam aquilo por lá. A Charlotte, andando por Derry, fica com mais certeza de que aquele lugar não é lugar pra eles. Enquanto algumas pessoas simpatizam com ela, outras olham pra ela como se realmente ela não tivesse que estar ali. Vemos isso também quando ela presencia aqueles garotos batendo em outro garoto ali no meio da rua, né? Ela vai lá interromper e as pessoas olham pra ela com estranheza, né, com julgamento, digamos assim, né, justamente por ela ser negra. E a gente sabe que nessa temporada vai abordar muito o racismo, que naquela época tinha muito, principalmente em Derry. Eu digo principalmente em Derry porque, pra quem não sabe, o Pennywise, ele tem influências sobre as pessoas, ainda mais essas pessoas que têm esse ódio, têm esse preconceito dentro de si. O Pennywise, ele intensifica isso. E um detalhe é que enquanto ela tá andando, a gente pode ver o mesmo beco lá dos filmes, vemos a estátua do Paul Bunyan também, um herói americano sendo construída, enquanto algumas pessoas são contra. E quando a Charlotte entra ali no açougue, tem uma senhora que fala que aquela estátua é uma monstruosidade. Eu não sei se isso é uma referência, mas eu lembrei lá do segundo filme quando a estátua cria vida e fica atrás do Rich. E falando em ambientação, essa ambientação dos anos 60 tá muito bonito. Realmente parece que foi gravado naquela época, cara. Então de parabéns, tá perfeito. E essa cena do quarto, hein, gente? Pelo amor de Deus. Cara, que cena pesada. A Ronnie ouvindo seu pai e sua avó ali brigando, ela se cobrindo com lençol e começa a tomar forma que no começo eu achei que era um balão, pra ser bem sincero. E ela tava ali na barriga da mãe dela, dando a entender que ela morreu no parto. Então é assim, elas não se conheceram. Eu vi algumas pessoas falando que essas cenas de terror não tem nada demais, mas tanto no primeiro e segundo episódio eu fiquei arrepiado, cara. Ainda mais nessa cena do quarto. Você pode até falar que as cenas não são isso tudo, mas, cara, não dá pra negar que o CGI tá impecável. E também um destaque pra atriz que faz a Ronnie, que ela mandou muito bem nesse episódio. Um detalhe também que todo mundo deve ter percebido é os olhos do Pennywise. Eu preciso falar que é muito legal como eles estão construindo o terror, né? Como estão sustentando o terror nesses dois primeiros episódios sem o Pennywise, sem a presença do Pennywise caracterizado como palhaço ali, como a gente vê nos filmes. Obviamente a gente vai ter, né? Eu tô ansioso
ansioso pra isso, mas até então, até nesses 2 aqui episódios, não tá fazendo tanta falta assim. Muita gente achou estranho que uma notícia saiu um tempo atrás falando que o Pennywise só ia aparecer no final da temporada. E assim, gente, eles estão fazendo isso da maneira correta. Porque no livro ele não aparece tanto assim como palhaço. O livro ele dá destaque a outras transformações dele. Apesar disso tudo, eu tenho certeza absoluta que quando ele aparecer vai ser bem impactante. Vemos o Dick Henry bebendo ali com seus amigos em um bar, até que o oficial de polícia é pressionado pelo prefeito ali de Derry pra prender logo o Hank, mesmo sabendo que ele não tem provas. E logo em seguida, o oficial fala com o dono do bar sobre o Dick e seus amigos estarem ali sentados na mesa, fazendo eles saírem. Então mostra pra gente que os negros não são bem-vindos ali praticamente em lugar nenhum. Então é por conta disso que vai dar início aí o Black Spot, que é um bar noturno frequentado só por pessoas negras. E eles voltando pra base, eles quase são barrados, mas o Dick Hammer ali fala que ele tem seus privilégios. Inclusive mostra pra gente que eles estão cavando e tentando encontrar alguma coisa com a ajuda dos poderes psíquicos do Dick Hammer. Mostra também o grupo indígena, que vai ser muito importante nessa temporada. E gente, desculpa falar, mas não consegui olhar pra esse personagem e não lembrar do Jacob lá de Crepúsculo, cara, é muito parecido. A gente vê que a Charlotte ela entra numa loja de antiguidade e essa loja é a mesma loja lá do segundo filme que aparece o Stephen King. Esse jovem parece ser ele mais novo, inclusive eles falam a mesma frase. Baseball cards, bowling ball, beaver. Baseball card, bowling ball, beaver. Um detalhe muito legal também. Enquanto a Ron e o Will estão na detenção, vemos a tartaruga novamente. Aliás, a primeira interação deles foi muito fofa. Eles veem que ali ele tá sendo levado para a delegacia para falar sobre o que ocorreu no cinema e na porta tá escrito Clint Bowers, parente do Henry Bowers, provavelmente deve ser avô dele. A ruindade tá no sangue, né, cara? Incrível. E ele pressiona ali, né, fala que vai mandar ela ali pra Jennifer Hill e ela é obrigada a mentir falando que o Hank tava lá e o Hank acaba sendo preso. No final do episódio, a gente vê que ela foi mandada de volta para lá por conta do que aconteceu no mercado. E essa cena do mercado, como a do quarto, cara, foi impecável. Logo que a Lily entra no mercado, a gente vê um funcionário ali olhando pra ela, né? Depois vemos várias pessoas olhando, dando aqueles sorrisos macabros. A gente vê essa cena do pai dela todo em pedaço no pote ali, começando a juntar as partes, sei lá, formando um polvo, coisa nojenta. E vamos bater palmas pro Andy Muschietti, porque esse diretor, ele é muito, muito bom. Voltando pro arco do Leroy, quando ele vai falar com o oficial Master, e o Leroy percebe que não foi ele que atacou ele no primeiro episódio. Inclusive, o Leroy ficou ali paradinho, tranquilão, farmando aura, e quando o cara se cagava todo, praticamente. E isso é falado pelo General Shaw. O General Shaw, ele fala ali que realmente o Leroy era um homem que ele tava procurando, né? Um homem que não tem medo das coisas, né? E ele fala que aquilo tudo foi um teste. Isso é muito importante porque o General fala que a União Soviética vai atacar ali os Estados Unidos com uma bomba nuclear e eles estão em busca de uma arma para se defender. E ele diz que essa arma pode matar qualquer pessoa de medo. Claro que ele tá falando do Pennywise. E ele fala que o Leroy é a pessoa certa para ter controle ali sobre a arma, né? Porque ele não tem medo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? E no final eles acham um carro enterrado com alguns esqueletos dentro. Eu vendo pela primeira vez, eu achei que esse carro com essa família era a família que raptou o Matt lá no primeiro episódio. Mas parece muito antigo para ser. Talvez seja ali na época de 1935 que ocorreu o massacre da gangue Bradley. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse segundo episódio. Se foi melhor que o primeiro, se foi na mesma medida. O que vocês acharam? Comentem aí e comentem também o que vocês acharam desse vídeo, tá? O que vocês preferem que eu fale aí detalhe por detalhe, ou vocês preferem que eu faça um resumão falando sobre os detalhes, beleza? Mas enfim, comentem aí embaixo, beleza? Valeu, falou e até a próxima.